2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Por que que Paulo apresenta Deus aqui como o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação? Pois nós conhecemos a palavra de Deus e antigamente, quando a pessoa pecava contra Deus, algo de ruim imediatamente acontecia com ela. Tipo, Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram contra Deus na autoridade de Moisés, e diz o texto sagrado que o chão se abriu e eles desceram vivos às profundezas do inferno. Foram tragados vivos. Miriam ficou leprosa. Vinham pragas. Se a pessoa desobedecesse a palavra de Deus, se o povo de Israel pecasse contra Deus, em alguma coisa desobedecesse, logo vinha o inimigo e os levava cativo, e os escravizavam. Havia uma punição imediata para o pecado. Mas agora Paulo está falando de Deus como Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Deus, ele sempre tentou fazer o seu povo andar em obediência à sua palavra. E todas as vezes falhava. O homem, Deus dava todas as condições para o homem viver em obediência, mas sempre caindo em pecado, sempre fazendo coisas erradas. O que Deus fez? Deus se colocou no nosso lugar. Porque você só entende o que uma pessoa está passando quando você se coloca no lugar dela. Só quando você passa pelos mesmos problemas que outra pessoa está passando, você entende o que ela está passando. Você entende o que ela está vivendo. É ou não é? Você não julga. Você não condena. Porque você passou por aquilo ali. Você sabe o que ela está sofrendo. Você compreende ela. Então, o que Deus fez? O Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Deus se fez homem. Para entender as lutas do homem, para entender por que o ser humano tem tanta dificuldade em se manter em comunhão com Ele, em andar em santidade, em obediência. Deus então se fez homem e veio habitar entre nós. E a descrição lá de Isaías 53 é a seguinte, olha, no versículo 3. No versículo 2 diz que ele não tinha aparência e nem formosura. Quer dizer, Jesus não era bonito. Jesus não era aquela caricatura que Hollywood faz, né? Olhos verdes, bonito, não. A Bíblia diz que Jesus, ele não tinha nenhuma formosura. Jesus era uma pessoa, vamos dizer assim, feio. E era desprezado, versículo 3. E era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele o quê? Caso algum. Então Jesus sofreu o desprezo, o abandono, a rejeição, a discriminação por causa da aparência, por causa da simplicidade. Ninguém dava nada por Jesus. Ninguém acreditava nele. Ninguém acreditou.
que ele era o Filho de Deus, que ele era o rei de Israel, por causa da sua aparência, que era simples, era de uma pessoa comum. Foi rejeitado, foi humilhado, experimentado em todo tipo de sofrimento, homem de dores, que sabe o que é sofrer. E lá em Hebreus é feita a descrição do porquê que ele teve que sofrer tudo isso. Hebreus capítulo 2, no versículo 17 diz: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então Jesus foi tentado, Jesus foi humilhado, Jesus sofreu tudo que um ser humano pode passar de pior nesse mundo. Jesus sofreu para saber o que é ser humano. Se colocou no nosso lugar, sofreu, gemeu. E agora Paulo se nos apresenta ele aqui como o Deus Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Ele sabe o que nós passamos aqui nesse mundo, as lutas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós vivemos, uma por uma ele sabe. Você está doente? Jesus sabe o que é estar doente. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Você está sendo humilhado, rejeitado, discriminado. Ele sofreu tudo que você está passando e que você ainda vai passar, ele já passou. Então ele sabe exatamente das suas dores, das suas limitações, das suas dificuldades. E é por isso também que Deus nos permite sofrer. Por que Deus permite que a gente sofra? Mesmo sendo pessoas de Deus, fiéis a Ele, sinceros, Deus nos permite passar lutas, passar desertos, passar provações, passar sofrimentos. Paulo responde aí no versículo 4, 2 Coríntios 1:4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha que forte. Então Deus nos permite passar lutas, sofrimentos, desertos, aflições, tribulações, para que nós possamos nos colocar no lugar do outro. Porque só quem foi injustiçado sabe o que é a dor de sofrer uma injustiça e entende o injustiçado. Só quem esteve à beira da morte, com uma doença incurável, que recebeu o diagnóstico de uma doença incurável, uma sentença de morte, e sobreviveu, entende a aflição, os medos, o desespero que uma pessoa, o impacto que uma notícia dessa causa numa pessoa. Só quem já foi desprezada, traída, traído, humilhado, pisado, cuspido, sabe o que é ser humilhado. Então, se coloca no lugar do outro. Quando Jesus disse, amarás o próximo como a ti mesmo, ele quis dizer, se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. Não julgue, não condene, não critique. Se coloque no lugar da pessoa. Se fosse você, no lugar dela, no lugar dele. Se tivesse acontecendo com você o que aconteceu com aquela pessoa, o que é que você gostaria que fizessem? Que lhe chutasse, que lhe cuspisse, que lhe denegrisse, que lhe esculhambasse, que lhe expusesse, que lhe humilhasse? Não,
se fosse com você, você ia querer que fosse misericordioso com você, que fosse paciente com você. Verdade ou mentira? Por isso que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha, depois você lê capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Porque as bem-aventuranças não é só o capítulo 5 não, viu? É o 5, 6 e o 7. Jesus ensinou muita coisa gloriosa. E uma das coisas que ele ensinou foi: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Porque só quem um dia precisou de misericórdia sabe o que é ser misericordioso. Enquanto a pessoa não erra, enquanto a pessoa ela não falha em nada, não erra em nada, ela se acha superior aos demais e sai executando todo mundo. Mas o dia que ela erra, o dia que ela falha, e ela precisa de quê? De misericórdia. E ela recebe misericórdia, aí a postura dela muda. Aí ela se torna outra pessoa. Quando vai avaliar alguém que errou, que falhou, que pecou, agora ela olha com olhar de quê? De misericórdia, de compaixão. Isso não quer dizer que a pessoa que errou não vai ser corrigida, não vai ser disciplinada, mas vai ser corrigida e disciplinada em amor, porque é assim que Deus nos ama e nos corrige e nos disciplina. Está escrito que Deus corrige aos filhos a quem Ele ama. A quem Ele ama. E quando Ele fala do Deus de toda consolação, quem é o Consolador? O Espírito Santo. Ele está falando do Espírito Santo. Então, Deus se colocou no nosso lugar, desceu do seu trono, da sua glória, da sua majestade, se vestiu, o imortal se vestiu de mortalidade. O Senhor se vestiu de servo e veio habitar entre nós para conhecer as nossas lutas, para sentir na carne as nossas dores, as nossas aflições. E qual a conclusão que ele chegou? Sozinho eles não conseguem. De fato, em si mesmo eles não têm como suportar tudo isso não. Eles não têm como suportar. Só tem uma solução. Vamos habitar dentro deles. Amém? Isso é muito forte. E aí, Deus nos outorgou o Espírito Santo. Só tem uma maneira de você não sucumbir aos sofrimentos, às dores, às injustiças, às lutas, aos desertos, às tribulações, às aflições, às tentações, às provações. Deus dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Sem Ele, você está fadado ao fracasso. Tantas quantas vezes você tentar, você vai falhar. Você vai quebrar a cara, porque você não é capaz. Não há em você mesmo condição. Toda a força de vontade do mundo não é suficiente para resistir à tentação, para suportar as provações que o mundo nos impõe e que o príncipe desse mundo nos impõe, usando aqueles que estão à disposição dele. Só o Espírito Santo dentro de você. Agora você entende por que você necessita o Espírito Santo? Por que você tem que focar mais no espiritual do que no material? Para você não sucumbir. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso aí. Vamos ler aí. Aí mesmo em 2 Coríntios, um pouquinho aí na frente. Vamos passear aqui. 2 Coríntios capítulo 11. Olha que forte que Paulo diz aqui. Ele fazendo uma lista dos sofrimentos que ele passou. Ele está encorajando os cristãos de Coríntios que estavam passando lutas, que estavam sendo expulsos de casa por conta da fé em Jesus, estavam sendo perseguidos, massacrados, assassinados, tendo os seus bens espoliados. E ele encorajando as pessoas, ele fala das lutas que ele já tinha passado. No versículo 24, ele diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um, quer dizer, 5 vezes
ele foi chicoteado com 39 chicotadas. 5 vezes ele foi chicoteado. 3 vezes foi açoitado com varas, quer dizer, apanhou mesmo de pau, deram de pau nele. Deram de pau nele. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, que ainda tem os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprimem, cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quer dizer, além dos problemas exteriores, os conflitos interiores, tudo que Paulo passou, olha tudo que ele passou. Ele está dizendo para as pessoas: eu sei o que vocês estão passando, eu sei exatamente o que vocês estão vivendo, vocês estão vivendo o que eu já vivi, mas o Espírito que me sustentou vai sustentar você também. Essa é a mensagem do Evangelho. Como não sucumbir diante de tanta atrocidade? Como não esmurecer? Volte aí no capítulo 4, aí, 2 Coríntios mesmo, capítulo 4, está no 11, né? Lá no capítulo 4, versículo 8, ele disse assim: olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha que forte. Se o Espírito Santo estiver dentro de você, você pode até ser atribulado, mas não angustiado. A angústia não vai se apoderar de você. Você pode até ficar perplexo com algumas coisas que você vai ver, porque às vezes a gente toma conhecimento de fatos, a gente vê coisas que a gente fica perplexo. Meu Deus, é verdade isso. Você fica perplexo, mas não desanimado. Você não desanima. O desânimo não se apodera de você, porque o Espírito Santo está dentro de você. Perseguidos, mas não desamparados. Você não se sente só. Você não se sente desamparado, porque Deus está dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Abatidos, mas não destruídos. Você pode até ser abatido por um problema, mas aquele problema não lhe destrói. Você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Você renasce das cinzas várias e várias vezes. Paulo fala, leia lá, pessoal, leia a 2ª epístola de Paulo aos Coríntios, que é muito forte. Lá no capítulo 1, continuando lá a leitura, ele diz que ele passou uma situação na Ásia que foi acima do que ele podia suportar. Vamos ler, volta aí, eu gosto de ler a Bíblia. Capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: ó, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo falou: já passei coisa, já passei situação que eu achei que eu ia morrer mesmo, eu pensei que era o meu fim ali. E quantas vezes você também não já passou por isso? Já aconteceu comigo também. Isso já aconteceu comigo também. Mas o Espírito Santo dentro de você, ele lhe fortalece, ele lhe sustenta, ele lhe anima, ele lhe encoraja, ele diz: não acabou não, eu ainda tenho muito para fazer através de você. Amém, pessoal? Só o Espírito Santo para lhe sustentar. Sem ele, sem o Espírito Santo, você é angustiado, desanimado, desamparado e destruído. Sem o Espírito Santo você é angustiado, desanimado, desamparado e destruído. Mas quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, olha como que ela encara
tudo que ela passa nessa vida. Olha a conclusão que ela faz de tudo. Paulo diz aí no capítulo 4, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Meu Deus do céu, quem é que considera tudo isso leve e momentâneo? Paulo considerando tudo que ele sofreu como leve e momentâneo, porque Jesus não deixa o fardo ficar pesado. Como que uma pessoa que sofreu tanto não fica rancorosa, não fica amargurada, não se torna vingativa, não guarda mágoa no coração, ódio, não se rebela, não se ufana, não se ensoberbece, não se ressente do mal. Lembra lá do fruto do Espírito? O amor, em 1 Coríntios capítulo 13, aquele amor é o fruto do Espírito Santo. Não se ensoberbece, não se ufana, não se ressente do mal, não procura o próprio interesse, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Isso é muito forte. Isso é o Espírito Santo dentro de você na prática. E para terminar, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12, Paulo diz assim, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E o que é que ele diz no versículo 13? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando Jesus te fortalece, você pode todas as coisas. Você enfrenta tudo. Enfrenta o inferno, enfrenta o que vier e se torna uma pessoa melhor. Os sofrimentos lhe faz uma pessoa cada vez melhor. É o ouro sendo purificado pelo fogo. E quanto mais fogo, mais valioso o ouro se torna. Mais precioso você se torna nas mãos de Deus. E mais você aprende a se colocar no lugar do outro. O Espírito das misericórdias e da consolação habita dentro de você. E você passa a se colocar no lugar do outro. E consolar aos outros que estão passando por lutas com a mesma consolação que você foi consolado. Amém? Você quer o consolador dentro de você? Então vamos buscá-lo.